Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de passarem meses dizendo que Trump não tinha força política para liderar uma negociação de paz no conflito entre Israel e a Palestina, os militantes da Globo levaram um duro golpe. Trump acertou um acordo e os terroristas do Hamas, sem muitas opções, tiveram que se render. Vão entregar todos os reféns e deixar a liderança política em Gaza. Gostaria de mostrar a vocês a forma como a Globo noticiou essa tremenda vitória de Trump. Parecia um velório, com um comentário deprimente do Demétrio, tentando vender a ideia de que Israel e o grupo terrorista Hamas são dois lados da mesma moeda. Acaba de chegar a notícia importantíssima. O Hamas concordou em libertar reféns israelenses em Gaza. A gente vai direto para Nova York. Candice Carvalho tem os detalhes. Tinha uma proposta elaborada por Trump com apoio de Netanyahu. Candice, boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Uma notícia que acaba de sair, importantíssima. Júlia, é o que todo mundo esperava há 2 anos, quase 2 anos de guerra. O Hamas aceitou a libertação dos reféns israelenses. O grupo acaba de entregar uma resposta à proposta de Donald Trump, ao acordo de paz proposto por Donald Trump, feito também junto com a colaboração britânica e que foi apresentado juntamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, há poucos dias. E então o Hamas aceita o principal ponto dessa proposta de paz, que é a libertação dos reféns. O grupo afirma que está pronto para imediatamente engajar em negociações. É uma proposta de paz com 21 tópicos, portanto, existem são muitos pontos a serem negociados. Um deles era a proposta de Trump sobre um conselho de tecnocratas palestinos, quer dizer, tirar a administração de Gaza nesse momento da Autoridade Nacional Palestina e também do grupo Hamas, que a gente sabe que controla a faixa de Gaza. Então, a proposta de Donald Trump é criar um conselho de tecnocratas palestinos para cuidar da administração diária da faixa de Gaza. Trump propôs também a criação de o que ele chamou de Conselho da Paz. É um conselho que vai supervisionar essa administração local, um conselho chefiado por ele e também com representantes de outros países, inclusive com representantes de países árabes, formando, então, supervisionando um governo de transição na faixa de Gaza, um governo onde, no futuro, o Hamas não tenha voz, o Hamas não tenha participação. O grupo terrorista respondeu que concorda, então, com esse termo e se colocou à disposição, então, para falar com mediadores sobre os detalhes do acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou há pouco numa rede social. Ele diz assim, olha só, com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura. Paz em letra maiúscula. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez. Neste momento, é perigoso demais fazer isso. Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da paz há muito almejada no Oriente Médio. É falso que o Hamas disse sim. O Hamas disse sim, vírgula, mas. Exatamente como respondeu o Netanyahu. Netanyahu também disse sim, vírgula, mas. Porque nos dois lados o plano contraria interesses e objetivos de curto e de longo prazo. Objetivos de curto prazo ou táticos. O que Netanyahu não quer a curto prazo é um cessar-fogo prolongado, porque isso abriria caminho para eleições em Israel e para uma grande chance de que ele saia do governo. O Hamas tem uma objeção bem diferente de curto prazo. A objeção do Hamas é que ele não aceita o desarmamento no curto prazo, nem no longo prazo. Na verdade, a posição do Hamas é que o desarmamento só aconteceria depois da existência de um Estado palestino.
Então o Hamas não quer o desarmamento a curto prazo porque ele perde a influência política em Gaza, né, entre os palestinos em geral. E existe nos dois lados uma objeção de longo prazo, uma objeção que não é tática, mas estrutural. E aí os dois têm a mesma objeção. Tanto o governo Netanyahu quanto o Hamas têm a mesma objeção estrutural. Nenhum dos dois quer a paz em dois estados, que é o objetivo final colocado pelo plano. O que Netanyahu quer é um Estado judaico do rio até o mar, ou seja, a anexação dos territórios palestinos e a limpeza étnica. O que o Hamas quer é um Estado palestino do rio até o mar, ou seja, a destruição do Estado de Israel. Então, o ponto final do plano, que faz com que o plano seja importante, relevante e até histórico, contraria os interesses mais cruciais dos dois lados. O problema é que nenhum dos dois lados tem condições de dizer não. Então eles dizem sim, mas, e se preparam para sabotar. Percebam que, sem ter como falar mal do presidente americano pelo acordo em Gaza, eles deram um jeito de criticá-lo pelos barcos de traficantes venezuelanos destruídos. A militante Sandra Coutinho chega a dizer que ele está matando pessoas sem provas de que eram narcotraficantes. O secretário Hafez afirmou que a operação foi feita por ordem de Trump. E, segundo o secretário, este foi o quarto ataque desse tipo nas últimas semanas ali no Caribe, dentro do que o governo americano agora está chamando de conflito armado não internacional contra o tráfico de drogas no Caribe. O secretário de Guerra, recordando que antes era secretário de Defesa e recentemente Trump trocou essa denominação, voltando ao velho título de secretário de Guerra, ele indicou que ele próprio, Hafez, dirigiu, abre aspas, um ataque cinético letal contra uma embarcação de narcotráfico e disse que os quatro narcotraficantes morreram enquanto transportavam grandes quantidades de entorpecentes destinadas a envenenar nosso povo, fecha aspas. O secretário também disse que a inteligência havia confirmado previamente que o barco estava operando em uma rota marítima conhecida pelo tráfico de drogas e também afirmou que ações iguais vão continuar até que, abre aspas, acabem os ataques contra o povo americano, fecha aspas. E o vídeo que vimos agora, que foi divulgado pelo próprio secretário, Marcelo, mostra uma lancha rápida em alto mar sendo atingida, explode, e na sequência a embarcação continua à deriva consumida pelas chamas. Mas, como nas últimas outras ocasiões, o governo americano tampouco explicou nenhum detalhe sobre que tipo, qual que era o tipo de droga que transportava, a quantidade exata, enfim, e como identificou essas pessoas que morreram nesse ataque. Bom, horas antes, o ministro da Defesa da Venezuela, o general Vladimir Padrino López, disse que os Estados Unidos não devem cometer o que ele chamou de erro de cálculo de agredir militarmente a Venezuela. Um dia antes, ou seja, ontem, o regime havia declarado que aviões de combate dos Estados Unidos haviam passado a 75 quilômetros das costas venezuelanas. E segundo Caracas, Marcelo, trata-se do que eles chamam de padrão de hostilidade, porque é o tipo de coisa que, segundo eles, não pode ser tolerado. E as autoridades em Caracas pediram que, abre aspas, os Estados Unidos meçam bem suas ações e pensem cuidadosamente em suas decisões, fecha aspas. O regime em Caracas também disse que vai apresentar uma denúncia formal ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também ao Conselho de Segurança da ONU e à Organização de Aviação Civil Internacional e à Comunidade de Estados Latino-Americanos, a CELAC, que é para pedir medidas que evitem a repetição dessas ações. E só para encerrar, enquanto isso, Maduro convocou para este sábado, ou seja, para amanhã, uma jornada especial de caráter organizativo que envolve toda a estrutura das Forças Armadas para reforçar os mecanismos de defesa territorial. Marcelo. E Cassandra? Marcelo, ontem o Donald Trump afirmou que está nessa guerra não interestados, né? Na verdade, ele está dizendo que está agora numa guerra porque para ter essa justificativa de matar pessoas sem nenhuma prova, como estava dizendo
o Ariel. Mas se a gente for comparar com a outra guerra, a organizações não governamentais, a um não governo, né, um ator não estatal, como foi, por exemplo, a Al-Qaeda, houve um ato de agressão da Al-Qaeda contra os Estados Unidos e não é o caso dos cartéis da droga. O que Donald Trump tenta justificar é dizendo que 100 mil americanos morrem todos os anos de overdose. Mas a maior parte das drogas que são usadas aqui nos Estados Unidos vem do México, não da América do Sul. Então, na verdade, são investidas contra o regime do ditador Nicolás Maduro. E um erro de cálculo, de fato, pode acabar levando a uma guerra. E, no caso de uma guerra, aí sim, contra um outro país, seria necessária a autorização do Congresso. Então, Donald Trump está tentando navegar aí numa legalidade para justificar esses ataques. Ao todo, já são 21 pessoas mortas, sem nenhuma prova de que, de fato, eram narcotraficantes ou narcoterroristas, como ele chama. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Como não podem mais dizer que Trump não ajudou na Palestina, começaram a afirmar que ele está matando inocentes em embarcações venezuelanas. Já saíram diversos vídeos dos traficantes jogando pacotes de drogas no mar enquanto fogem, mas para esses militantes são trabalhadores pais de família. Sobre o comentário do Demétrio, é revoltante ver o sujeito tentando igualar as intenções de um Estado democrático como Israel às de um grupo terrorista como o Hamas, que iniciou todo esse conflito. O que vocês acham, pessoal? Será que finalmente esses canalhas vão devolver os reféns ou Israel vai ter que varrer esses terroristas do mapa? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.